Paz do Senhor para a igreja, né? Estamos felizes porque o Senhor tem falado, o Senhor tem feito coisas grandes neste lugar. Então eu quero já começar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, ao pastor Fábio, pastor Vinícius, né, por nos confiar estar aqui nesta manhã. Nós vamos estar meditando em Lucas, capítulo 8, alguns versículos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa fé. Porque às vezes a gente precisa ver para crer. E nós não precisamos disso, nós temos que ter fé para alcançar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 8, nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando conosco. Que fala assim a palavra: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, há quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Vamos para o 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente. O 52. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Só até aqui, podemos assentar. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho da história de Jairo, né, conforme relatado no Novo Testamento. Durante seu ministério terreno, o Senhor ressuscitou 3 mortos. Mas eu quero falar aqui para mim, né, que o Senhor ministrou no meu coração sobre a filha de Jairo. O Senhor ressuscitou a filha de Naim, nós sabemos, né, a filha de Jairo, que foi a primeira, depois a filha de Naim, da viúva de Naim, e depois Lázaro. Mas o principal que me chamou a atenção nessa história de Jairo, nós vamos entender que Jairo, um dos principais da sinagoga, Jairo, ele podia muito bem, assim, se fosse olhar no dia de hoje, se ele não quisesse ir até Jesus, né? Ele era um homem que tinha situações financeiras boas, era um homem de autoridade, era um homem de poder também. Mas quando ele fez tudo o que ele podia fazer, mas quando ele ouve falar que Jesus está passando por ali, aí você vai ver que Jesus, primeiro ele acalmou a tempestade, foi lá libertar um demoniado de Gadara, até chegar na filha de Jairo. Que é o que eu quero falar nesta manhã para nós. Jairo foi até o mestre, porque tudo que ele podia fazer, ele fez. Talvez você chegou aqui nesta manhã com uma causa impossível aos teus olhos. Talvez você chegou aqui nesta manhã com uma causa que aos seus olhos você falou: não tem jeito mais. E aí nós vamos entender que Jairo, ele vai até Jesus. E eu já começo a entender que Jairo foi até Jesus porque tudo que ele podia fazer, ele fez. Então, quando ele vai até Jesus, ele está deixando bem claro que ele não podia nada mais. Mas o Deus que ele confiava, ele podia fazer alguma coisa. Quando ele vai até Jesus, ele deixa bem claro que ele não pode mais, mas Jesus podia fazer alguma coisa por ele. E aí, nesta manhã, você que chegou aqui nesta manhã com uma causa impossível, se você já depositou no altar, se você já colocou nos pés dele, fica tranquilo porque a resposta vem. Fica tranquilo porque a resposta vem. A resposta talvez não vai ser como você quer, talvez a resposta nesta manhã não vai ser como eu quero, mas a resposta do Senhor para nós nesta manhã, ela vem. E aí Jairo vai até Jesus, e o engraçado é que Jairo teve que esperar. Ele foi falar, convidou Jesus para a casa dele, mas ele teve que esperar. Ele teve que esperar porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, e Jesus reconheceu que saiu dele virtude, algo diferente, mas Jairo teve que esperar. E assim é comigo e com você. Tem causa que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Tem causa que nós temos que esperar em Deus, porque Ele pode mudar o quadro. E em cima dessa palavra eu passei uma situação, há 15 dias atrás, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Ele falou: filha, não temas, crê somente, porque não vai ser do seu jeito, não vai ser assim, mas eu estou entrando com providência. E o Senhor me fez entender que eu tinha que, ou confiava nele, ou passava por aquela situação chorando. E aí nós vamos ver que Jairo, ele teve que esperar, ele teve que confiar. Ele tinha 2 coisas para ele fazer: ou ele confiava no Senhor, ou ele ia lá, a menina ia morrer. E às vezes nós somos impacientes. Nós queremos hoje, nós queremos agora.
ou Jesus faz, ou Jesus faz. Mas aí a palavra do Senhor fala assim: esperei com paciência no Senhor. É tempo de esperar no Senhor. É tempo de esperar a resposta que você precisa. É tempo de esperar o milagre que você precisa. É tempo de esperar e confiar que aquele que te prometeu, ele garante nas suas causas. E aí você vê que Jairo teve que esperar. E às vezes quando nós estamos na espera, muitas pessoas chegam e falam que não tem jeito. Você ouve de tudo, porque eu ouvi o médico falar que meu filho acabou. Não teria jeito para a situação que ele enfrentou. Eu ouvi do médico que ele chegou para mim e falou assim: ó, isso que aconteceu com ele não tem jeito. Essa situação dele, aos olhos do médico, não pode mais fazer nada. E eu tive que ouvir aquilo. Mas eu fiquei com essa palavra: não temas, crer somente. Porque a última palavra em qualquer situação, na minha e na sua vida, ela vem do alto. Ela não vem do homem, ela não vem do médico, ela não vem de ninguém. A última palavra, ela vem dele. Se ele falou que vai fazer o milagre, se ele falou que vai curar, se ele falou que vai transformar, se ele falou que vai salvar, ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso o Senhor ia falar algo comigo e com você que ele não ia fazer? E em cima dessa palavra eu vivi coisas terríveis pela madrugada. E o Senhor falava comigo: filha, crê somente. Se você continuar chorando, murmurando, não vai acontecer nada. Em vez de murmurar, canta. Em vez de reclamar, exalta o meu nome. Está passando pelo vale, exalta o nome do Senhor. Está passando pela prova, exalta o nome dele. Porque enquanto você adora o nome dele, ele move o céu. Enquanto você adora o nome dele, em meio a essa prova, em meio ao vento, em meio a qualquer situação, enquanto você está adorando, os dias estão difíceis, a enfermidade vem, os dias estão difíceis, adoro o nome dele. E quando eu recebi um diagnóstico do médico, no outro médico, o outro médico que eu fui com o meu filho, ele falou algo comigo também, naquela hora me desestabilizou. E aí quando eu cheguei em casa, o Senhor falava assim comigo: canta. E eu, meu Deus, eu não sou boa cantora, eu não sei cantar, mas eu sei adorar. E eu comecei a cantar aquele hino de Daniel: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, o leão vai ter que jejuar nessa cova. Se eu orar, o céu vai mover. E o Senhor começou a falar comigo: a última palavra, ela vem de mim, ela não vem desse médico. Então canta: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, o leão vai ter que jejuar nessa cova. Se eu orar, alguma coisa vai acontecer no céu. Se eu orar. E Jairo teve que esperar. E eu tive que esperar no Senhor. E aí a gente olha um filho ali sentindo dor, com uma palavra do médico, a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer fazer alguma coisa, quer tirar algo de nós e colocar. E o Senhor falava comigo: é tempo de confiar em mim, é tempo de ter fé, é tempo de deixar as palavras lançadas na mente, as palavras proferidas pelo homem, e confiar somente em mim. Não temas, crê somente. E o Senhor falava comigo: não temas essa situação, você vai ter que crer. O médico pode falar o que ele quiser, as pessoas podem falar o que quiser, mas eu estou nessa guerra contigo. Eu estou contigo nessa cova. Eu vou dar livramento, eu vou fazer, porque eu sou Deus. Eu te prometi. E aí nós vamos ver que Jairo teve que esperar, Jairo teve que confiar, porque aos olhos humanos dele, ele já fez tudo. E quantas das vezes nós ficamos assim, tendo que esperar? Nós temos que crer no sobrenatural. Tem duas coisas: ou você crê, ou você acredita no que o homem fala. E às vezes nós passamos por situação que nós não queremos crer. Nós queremos o haja do Senhor, nós queremos que ele faz hoje, agora. E o Senhor, quando ele trabalha assim, de um modo tão sobrenatural na nossa vida, ele está forjando o nosso caráter, ele está trabalhando dentro de nós, ele está operando, fazendo eu e você ser mais forte e corajoso. Ele está nos amadurecendo, ele está nos fazendo crescer, ainda que dói, mas até chegar no céu vai ser assim. Não vai ser fácil para ninguém. Quem falou que é fácil está mentindo, que o evangelho não é fácil. A Maiara cantou aqui.
Não é fácil para ninguém. E aí, quando Jairo estava na espera, eu creio que Jairo já estava até desistindo. Eu já fico imaginando que Jairo podia estar desistindo, né? Quando chega outro principal da sinagoga e fala com ele que a menina já não tinha jeito, já estava morta. Deixa para lá. E às vezes você chegou aqui com uma causa que várias pessoas falaram para você hoje. Não tem jeito nessa causa. Desista disso. Para de orar por isso. Não ora mais por isso porque acabou. Não, não acabou, não. O Senhor ainda não falou que a sua causa acabou. O Senhor está no controle dessa batalha que você está enfrentando. O Senhor está no controle dessa guerra que você está enfrentando. Porque Ele é Deus na minha e na tua vida nesta manhã. Ele é Deus que faz, igreja. Mas é o tempo de esperar nele. É o tempo de você confiar que o milagre vai ser completo. Ele não faz nada pela metade. Ele faz completo. O milagre que Ele tem para fazer na minha e na sua vida é completo, não é pela metade, não é uma coisinha que Ele faz por completo. E Ele faz bem feito. E nós vamos entender que quando esse homem chega lá, falando que não tinha jeito, aí o Senhor ele entra em ação. Jesus mais uma vez ele entra em ação e fala para Jairo: não temas, crê somente. Jairo, ou ele ia crer no Senhor, ou ele ia ficar com a palavra do outro principal da sinagoga falou com ele. Ou Jairo ia confiar no Senhor, ou ele ia confiar no homem. Eu e você somos assim. Ou nós confiamos lá fora o que o homem fala, ou nós confiamos no Senhor. Não tem como confiar nos dois. Não tem como servir as dois senhores. Ou você confia em Deus inteiramente, ou você vai confiar no homem. Não dá para confiar nos dois. E eu começo a entender que quando Jesus fala assim: não temas, crê somente e será salvo, porque a palavra do Senhor ela já foi lá. O Senhor, quando Ele fala algo para mim, para você, é para impactar a nossa alma. Ele fala assim que vai dentro. Quando Ele falou com a viúva de Naim, quando Ele chegou naquela mulher, Ele podia primeiro ter ido na criança. Não, Jesus vai naquela mãe primeiro. Ele podia ter ido ressuscitar o menino. Quando Ele vai naquela mãe, quando Jesus manda aquela mulher parar de chorar, a autoridade tocou na alma daquela mulher. A esperança nasceu dentro do coração dela. Eu quero falar para você que ainda há esperança para você nesta manhã. Ainda há esperança. Porque quando o Senhor ele entra numa guerra, Ele entra para ganhar, Ele não entra para perder. Jesus, quando Ele entra numa batalha comigo e com você, como Ele fez com Josafá, Ele entra para dar vitória. Ele entra para dar vitória, para guerrear ao nosso favor. Ele falou com Josafá. Josafá recebe uma notícia. E Josafá não estava esperando aquela notícia, mas ele recebe aquela notícia. E Josafá convida o povo para orar, convida a congregação para clamar o nome do Senhor. Em tempo de notícias difíceis, é oração que resolve. Em tempo de notícias que você não pode fazer nada, meu filho, vai orar. A Bíblia fala, Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta e começa a palestrar com o Eterno. Não vai ficar por aí dando notícia a um e outro. Vai orar, querido, vai clamar ao Senhor que pode. Vai falar com o seu pai que está no secreto, que ele está te esperando. E aí a gente vê que Josafá, ele foi na direção. E quando eu e você vamos na direção, as coisas acontecem. Josafá, ele vai na direção do Senhor. Dá uma direção a ele. E levanta um para falar com ele, que esta peleja não seria dele, mas era do Deus que ele confiava. E Josafá pegou essa palavra, porque não adianta o pai falar comigo e com você e a gente não pegar a palavra. Não adianta o Senhor falar comigo e com você e eu não crer naquela palavra e eu ficar, tá, Deus falou, Deus vai fazer. Não, mas eu tenho que crer com todas as minhas forças. Eu tenho que depositar todas as minhas forças na palavra que vem do Senhor, porque a palavra dele é viva sobre a nossa vida. E você vê que Josafá pegou essa palavra, foi na direção do Senhor e Deus deu vitória a ele. Porque quando Deus está no controle, quando Deus te dá uma direção, querido, você não morre no meio do caminho, você não para no meio do caminho. Quando Deus te dá uma direção é para você vencer, mas vai na direção dele. Não vai na direção de não, vai na direção do Espírito Santo. Ele é fiel para te dar direção naquilo que você precisa. Ele é fiel. E quando eu ouvi a palavra do médico no consultório, eu fiquei igual um pedaço de pau dura na hora. Meu esposo desfaleceu e eu fiquei durinha. E eu lembrei que pela madrugada o Senhor falou assim comigo: não temas, filha, crê somente. E eu peguei essa palavra para mim. Então quando eu cheguei na minha casa, eu adorei, eu louvei. E ninguém entendeu nada.
Meu esposo falou, Josi, você está doida? Eu falei, tô. Eu tenho que adorar. Eu tenho que cantar, eu tenho que louvar. Eu tenho que exaltar o nome desse Deus. Eu tenho que clamar a Ele. Eu tenho que adorar, porque se eu não adorar, eu morro. Eu tenho que adorar em vez de reclamar. Eu prefiro adorar. E eu fiquei louvando o nome do Senhor durante 3 horas, em cima da palavra que o médico falou. E eu falei, Deus, eu não aceito essa palavra, porque o Senhor não falou. Jesus, eu não aceito. Mas se o Senhor quiser fazer, faz a tua vontade, Deus. Faz o teu querer, porque a tua vontade continua sendo boa, perfeita. Ela é agradável, ainda que não é aquilo que nós queremos. E o Senhor falava comigo, ou você vai confiar em mim, ou você vai confiar naquilo que você está vendo. Ou você confia em mim inteiramente, ou você vai confiar naquilo que você está vendo com teus olhos. Quer alcançar a causa impossível nesta manhã, quer vencer, é confiar inteiramente no eterno, querido. É viver por fé, é não viver por vista, é olhar a sua circunstância e crer que Deus está no controle, é olhar a sua guerra e crer que você já venceu, é olhar que a porta já está aberta, é olhar para a tua situação e falar, eu venci essa guerra, eu venci esta batalha, mas irmã, eu ainda não venci, mas você é mais que vitorioso, você é mais que vencedor, porque você está crendo que o Senhor faz. E aí a gente fica pensando, se Jairo fosse olhar para a circunstância e acreditar naquele homem, a menina não teria ressuscitado. Talvez você fale assim, mas é muito fácil falar assim, mas viver na prática também dói. Dói na nossa alma, dói dentro de nós, mas nós aprendemos com o Senhor. Nós aprendemos que Ele passou por tudo isso na cruz, pela minha vida e pela tua vida. Então o que nós passamos aqui não é nada. Mediante o que Ele passou, querido, não é nada. Mediante o que os homens, os profetas passaram, não é nada. E aí você vê Abraão. Deus fala assim, Abraão, pega o seu filho amado, o seu único filho, e leva. O único, Isaac, o filho da promessa. Você já pensou você esperando algo do Senhor? Quando chegar na sua mão algo, o Senhor mandar você fazer outra coisa? Mas ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel porque ele sabia o Deus que ele estava crendo. Ele foi fiel porque ele conhecia o Deus que ele servia. E o menino, durante a trajetória, pergunta, pai, onde está o cordeiro? Ele fala, Deus proverá com aquela segurança. Deus proverá com aquela segurança que ele tinha no Senhor, querido. Então, mediante a sua causa, as suas guerras, a sua família, confia inteiramente nele. Deposita as suas forças nele. Deposita no altar, não deposita em irmão. Deposita nele. Claro que se você quiser pedir o exército para te ajudar, eu pedi às irmãs o exército do Senhor para me ajudar em oração, mas eu tinha que me colocar na posição. Eu tinha que estar ali na posição de soldado na frente. Eu tinha que estar de frente, orando, clamando, e as irmãs intercedendo. E aí a gente vê que Abraão, ele confiou. Ele foi. Talvez se fosse eu e você, a gente ia falar, não vou não, tá? Você é o meu filho, o meu único filho amado. E Deus, ele deixa bem claro, o seu único filho amado. Porque Ismael não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa, o filho almejado, o filho que ele esperava. E Deus, quando ele manda ele fazer isso, na mesma hora ele não retrucou. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não falou assim, eu não vou, não. Ele foi porque a confiança nele estava no Senhor. E aí a gente olhando para essa história, eu começo a me lembrar que Deus, ele quer que nós colocamos tudo na nossa vida em primeiro lugar. Que seja filho, esposo, pai, mãe. É o Senhor, ele é em primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele é o primeiro, ele é o centro, ele tem que ser o único. Não adianta eu falar, mas o meu filho, não, é ele que eu sou, é ele que é o grande. E aí Abraão vai com aquela criança confiante no Senhor. Abraão vai com aquela criança confiante. Abraão não murmurou e ele não contou para o menino. Ele foi andando com o menino. Os criados, ele foi. Mas confiante no Senhor. E chegou lá, Deus realmente proveu o cordeiro. Porque o Senhor queria ver se ele era fiel. O Senhor queria ver se ele era fiel inteiramente. O Senhor queria ver se realmente Abraão era aquilo tudo que ele falava. Porque às vezes o Senhor quer saber se eu e você somos assim mesmo. Quando nós adoramos, quando nós estamos aqui glorificando, quando nós estamos falando aqui, Senhor, o Senhor é bom. Jesus, faz a tua vontade. Mas na hora da prova, será que nós somos isso?
Na hora do vento, dos dias difíceis, será que nós fazemos o quê? Vamos reclamar? Vamos murmurar? Vamos chorar, lamentar? Não. Claro que dói. Mas, irmão, você está falando que não dói? Dói. Mas em vez de você reclamar, adora. Em vez de você questionar o porquê e o pra quê, clama, adora o nome do Senhor. Porque há um propósito nessa causa. Há um propósito do Senhor nesta situação. Não é à toa, não é em vão que o Senhor permite coisas difíceis, às vezes coisas que vai machucar a nossa alma. Mas há um propósito. E aí você vê que em Jó, o Senhor fala que ele fere, mas ele mesmo cura. Então, se ele fere, ele mesmo cura. E às vezes a gente passa essa situação que você não espera. Você não está esperando aquela situação. E ela chega. E você tem duas opções. Ou você crê no Senhor que você serve, ou você confia nele, deposita tudo nele, ou você vai reclamar. Ou você vai chorar, vai lamentar, vai falar para um, vai falar para outro. E Deus, cadê ele nessa situação? Cadê ele quando você reclama? Cadê ele quando você fica murmurando? Cadê ele, querido? É nessa hora dos dias difíceis que ele quer ver eu e você. E aí Jairo aqui, não temas, crê somente. Jairo tinha que crer totalmente no Senhor, depositar todas as forças dele, tudo que ele tinha, o que ele podia fazer antes, ele fez. Chegou a vez do Senhor. A sua causa nesta manhã é impossível para você? É impossível para você? Deposita nele, lança sobre ele nesta manhã, coloca no altar, deposita no altar, porque enquanto você coloca, lança ela no altar, alguma coisa Deus está fazendo, alguma coisa o Senhor está operando, o céu está em movimento ao nosso favor nesta manhã. Então você tem que ter fé. O primeiro passo é você ter fé. O primeiro passo é você ter fé. O primeiro passo é você confiar que o Senhor pode fazer. E aí aquele cego de Jericó, quando a gente lembra daquele cego sentado, mendigando à beira do caminho. Aquele homem ali, se não fosse Jesus, ele ia continuar ali. Se não fosse o Senhor, ele ia continuar ali. E aí ele ouve, ele era cego, mas ele era bom dos ouvidos. Ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. E ele vai lá, ele quer ser curado. Ele não queria saber se a multidão estava, ele não queria saber quem estava ali, ele queria ser curado. E quando nós queremos ser curados, ser transformados, não importa quem falou que não importa quem está falando que está aqui, não importa quem está na frente, nós queremos ser curados e nós vamos ir no nome de Jesus. E aquele cego foi, ele foi até Jesus para receber a cura, ele foi, ele não, mas tem muita gente, não quero saber quem está aqui, eu preciso ir até lá. Eu e você, nós temos que ser assim. Eu e você, nós precisamos ser assim. Não importa quem está lá, quem vai pregar, quem vai cantar, é Jesus que está aqui. Ele é o principal, ele não pode faltar. Ele já está aqui antes de nós chegarmos aqui. A presença dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já está na casa. Só depende de mim, só depende de você, só depende de nós para eu e você alcançar o que nós precisamos. E para alcançar tem que ter fé. Tem que colocar a nossa fé em ação. Tem que colocar a sua fé em ação. Você tem que crer naquilo que você não está vendo. Você olha para a situação e fala, já passou. Você olha para as suas guerras e fala, já vivi, já recebi o milagre. Você olha para a porta que está fechada e fala, abriu. Você olha para a sua situação na sua família e fala, já deu certo. Você olha para dentro de você e fala, fui curada de todas as guerras dentro de mim. Fui curada da depressão. Começa a profetizar, igreja. Em vez de lançar palavra de derrota, palavra que não tem jeito, lança a palavra de vida. Você que é profeta, lança a palavra de cura, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Nós estamos precisando ouvir nos dias de hoje palavra de vida, palavra que levanta, porque para machucar já tem muita gente. Então começa a profetizar, começa a lançar palavra de esperança, palavra que vai levantar o seu irmão, palavra que vai dar encorajamento, porque Jairo, se ele fosse ver, ele ia parar. Ele não ia receber Jesus na casa dele. Ele ia desistir da cura da menina. E quantas das vezes nós encontramos e enfrentamos pessoas por aí que desistem no meio do caminho porque alguém falou que não tem jeito. Quantas das vezes nós encontramos pessoas no meio do caminho, falou assim, eu parei porque não tem jeito.
Fulano falou que não tem jeito. Alguém falou que acabou. Não acabou. Então lança a palavra de vida na vida de alguém. Lança uma palavra de crescimento espiritual. Uma palavra de ânimo. Uma palavra que vai levantar aquela pessoa, que ela vai continuar. Ainda que a situação dela esteja difícil. Mas você é profeta. E profeta, ele lança a palavra de crescimento. Palavra de vida. Ele lança a palavra para encorajar o nosso irmão. Jairo recebe Jesus na casa dele. E Jairo recebe Jesus lá. E aí você vê que Jesus fala que a menina não estava morta. Ela só dormia. Jesus, quando ele fala que a menina não estava morta, não choreis, não está morta, só dorme. Se Jairo fosse falar assim, não é, mas como que ele está falando que a menina não está morta, só dorme? Jairo ficou calado e deixou Jesus fazer. Jairo ficou calado e deixou ele fazer. Jairo confiou e deixou o pai fazer. Você precisa deixar ele fazer. Não coloca as suas mãos naquilo que você orou. Você clamou para Deus fazer. Deixa o Eterno trabalhar. Você clamou para a mudança chegar. Não sabemos como, mas ele faz. Não sabemos como vão receber, mas ele faz, igreja. Jairo esperou e deixou o pai fazer. Jairo ficou quietinho na dele. Ele mandou tirar aquele monte de gente que estava lá. Sai todo mundo do quarto, porque quarto também não é lugar de um monte de gente estar aqui. Esse monte de gente já está aqui chorando, querendo que a menina morre mesmo. Então Jairo manda todo mundo sair. E fica só alguns, os mais chegados. O que Jesus confiava ficou. E o resto saiu. E se Jairo fosse falar assim, mas será que é isso? Não, Jairo deixou. Jairo não teve insegurança. Jairo não falou, será que é? Será que está viva? Será que Deus curou? Não, Jairo confiou inteiramente nele. Jairo deixou o Eterno operar o milagre. Jairo não entrou no meio do caminho falando, será? Não, Deus curou. Mas eu vou levar no médico de novo para ver se é verdade. Não, quando Deus cura, ele cura. Ele não deixa rastro para alguém falar que não fez. Ele não deixa nada, não. Ele não é eu e você. Quando ele faz, ele faz. Quando ele faz, ele faz. A minha filha tem 3 marcas na coluna. Parece que passou pela cirurgia dos médicos, mas passou pela cirurgia do Senhor. Assim que eu aceitei Jesus na minha vida, aqui, o Senhor fez uma cura na vida dela. Ela sofria da coluna e pela idade que ela tinha, o médico falou que não teria jeito para a situação dela, que ela ia ficar paraplégica, que seria mais ou menos 17, 18 anos na idade que ela está hoje, ela ia ficar na cadeira de roda e não teria jeito, que ele queria aposentar ela, se eu quisesse aposentar, teria como. E eu fiquei quieta, não falei que sim nem que não. Isso quando eu não estava na igreja. Quando eu aceitei Jesus, as coisas começaram a mudar. E até que um dia ela recebeu a cura. O Senhor a curou. Ela não podia andar sozinha em determinado lugar, viver como uma criança que as pernas dela perdiam o sentido e ela caía. A perna era uma maior do que a outra. Então, o Senhor, quando Ele cura, Ele cura. E para a glória do nome do Senhor, ela nunca mais sofreu da coluna. Para a glória do nome do Senhor, ela tem 3 marquinhas aqui atrás que ficou marcado. Porque Deus, quando Ele opera um milagre, Ele deixa você olhar e falar, Ele fez. Ele não dá a glória dele para homem. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus entra numa guerra, Ele entra para ganhar. Se você crê, você vai ver. Não temas nesta manhã. Crê no sobrenatural. Crê no impossível. Porque às vezes nós pedimos. E quando Deus faz, a gente não quer daquele jeito. A gente pede e o Senhor faz. E nós murmuramos porque não queríamos daquele jeito. Nós queremos do nosso jeito. É do jeito dele. É na hora dele. É no dia dele. Porque ele é soberano. Ele é o grande, o eu sou. E ele faz do jeito dele. E aí você vê que essa menina, Jesus fala assim, levanta, menina. E a menina levanta. Eu quero falar para você nesta manhã. Qual é a sua causa impossível? Se o Senhor ressuscita morto, o que é impossível para você nesta manhã? O que é impossível? Lança nos pés dele. Deposita no altar dele nesta manhã. O que está te fazendo tirar o seu sono, tirando o seu sossego, a tua paz? Lança agora, é hora de lançar sobre ele. É hora de você falar com ele. É hora de você falar, Senhor, eu não posso, eu não consigo. O homem falou que não tem jeito. Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família não tem jeito, mas tem jeito para o Senhor entrar lá. É hora de
restitui, Ele salva, Ele transforma dentro do lar. Então agora você, eu posso fazer uma oração aqui? Nós vamos orar. E a oração que eu quero fazer, você agora vai exercitar a sua fé. Juntos nós vamos exercitar a nossa fé. Lançar diante dele as nossas causas, as nossas guerras agora. A sua causa que é impossível. Você vai falar com o Senhor agora com propriedade, com autoridade. Você vai falar com o Senhor que você crê, que você acredita que vai acontecer. Você vai falar para o Senhor que o impossível é Ele que faz. Você está aqui clamando, o resto quem faz é Ele. Nós vamos orar agora. E a nossa oração vai ser de batalha, de guerra, mas vai ser de milagre. A nossa oração vai ser de batalha, porque há uma guerra com o diabo. Ele não quer que você tenha esse pensamento. Ele quer que você fale que não tem jeito. O diabo quer que você desista. O diabo quer lançar na sua mente, desista da sua família, desista da sua causa. Não, então vai ser batalha espiritual, mas vai ter vitória. Vai ter testemunho para contar, para a glória do nome do Senhor ser exaltado. O Senhor vai ser exaltado. Em cima dessa oração nós vamos orar. Depois eu vou entregar o microfone. Senhor, nesta manhã na tua presença nós estamos. Pai amado, nesta manhã, manhã de batalha, mas manhã de vitória. Senhor, e nós cremos no impossível nesta manhã. Senhor, no mundo espiritual começa a aniquilar. Senhor, começa a jogar por terra todo levante, toda a influência do inimigo, toda potestade, toda guerra, todo impedimento. Senhor, é impossível para nós, mas é possível para ti. Senhor, nós cremos no impossível que o Senhor faz. O homem pode falar o que ele quiser, mas a última palavra ela vem de ti. Senhor, começa a tocar, começa a trazer de volta aos corações a esperança, começa a trazer de volta, meu Pai querido, a fé. Aumenta a fé nesta manhã, Senhor, que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão na internet, venham entender que nós temos que crer para ver o sobrenatural. Nós temos que crer no impossível. Então nesta manhã o Senhor começa a operar o milagre. Deus começa a tocar de uma maneira diferente. Começa a alcançar as vidas, Senhor. Começa, Senhor, a trabalhar nas causas impossíveis. Faz a tua vontade nesta manhã. Senhor, passeia por esses corredores, passeia por essas cadeiras. Jesus vai tocando, vai arrancando os pensamentos, vai arrancando, vai quebrando todas as muralhas. Tira agora, aniquila no mundo espiritual, porque a vitória do povo de Deus, a vitória do povo que clama. E assim nós cremos no sobrenatural. O impossível o Senhor está fazendo. Assim nós cremos, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha fazer a tua vontade. Receba teu milagre, 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 receba teu milagre. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Irmãos, vou ler aqui em 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu passo agora para o pastor Fábio, também para orar para as causas impossíveis. Levante seu propósito no céu. Vamos apresentar ao Senhor. Estende a sua mão para cá também. Vamos orar pelos pedidos de oração. Que bênção. Deus, as causas impossíveis, elas devem ser colocadas nas tuas mãos. Só o Senhor é o Deus do impossível, porque para o Senhor não há impossíveis. O Senhor age onde o médico diz que não tem jeito. O Senhor faz onde o advogado, o juiz dizem que a causa está perdida. O Senhor faz aquilo que o homem não acredita. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que entra na contramão, ó Deus de todos os prognósticos, e faz o milagre, Senhor. Então, ó Deus, as nossas causas, ó Deus, essas mãos levantadas para os céus,
Deus, essas causas que são apresentadas ao Senhor como propósito de oração de nossa igreja durante toda a semana. Ó Deus, aquilo que é impossível é o Senhor que age, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que em Ti põem a sua confiança, em Ti esperam. Ó Deus, cada causa nós colocamos nas Tuas mãos, as causas familiares, ó Deus, as causas da saúde, ó Deus, as causas emocionais, as causas do trabalho, ó Deus, qualquer que seja a situação, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra dizendo: eu estou contigo, eu cuido de Ti, cuida de nós, Senhor. Ó Deus, agora em nome de Jesus, aqui estão os pedidos de oração, Senhor, ó Deus, nas mãos das Tuas servas, ó Deus, cada pedido, cada, ó Deus, colocação ali feita, Pai, cada papel, com cada nome, cada família, cada situação, nós colocamos nas Tuas mãos também, intercedemos, ó Deus, porque o Senhor se move quando a igreja ora. Nós estamos orando e cremos que o Senhor está agindo. Ó Deus, nós Te pedimos, entregamos nas Suas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar o nosso brado de vitória. A irmã Irene está aí, se não, então vamos lá, irmã Leomi, dê o brado para nós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, que todos tenhamos um bom dia na paz do Senhor.